determinada área, porque é assim que eu vou conseguir então acessar a verdade. Todas as afirmações e dogmas da tradição foram colocadas em dúvida pelo cartesianismo, até que essa dúvida encontrou qualquer coisa que já não podia ser mais posta em dúvida, né? Enquanto se duvida, não se pode duvidar de que aquele que duvida ele próprio existe e tem que existir para que possa duvidar. Na medida em que eu duvido, portanto, eu sou. O eu é aquilo que não pode ser colocado em dúvida. A questão que se coloca agora é, no sentido já de Dostoiévski, Irmãos Karamazov, Deus morreu e agora? Podemos tudo? Não. Agora é que nós não podemos nada. Porque antes, claro, o sujeito estava preso dentro das estruturas, né? Tinha toda essa questão da influência religiosa. Se eu morrer, fizer as coisas certas, eu vou para o céu. Se eu morrer, fizer as coisas erradas, eu vou para o inferno. E agora? Agora nós podemos tudo? Agora nós não podemos nada, porque o sujeito precisa justamente, o homem precisa justamente segurar os seus impulsos. Pessoal, a principal escola jurídica desse período é o positivismo exegético, né, que é naturalmente vinculado à filosofia da consciência. É o positivismo exegético, que deriva da escola da exegese, né, após a Revolução Francesa e os códigos napoleônicos, em que o sujeito cognoscente, face o objeto estudado, estabelece condições de interpretação e de aplicação do direito mediante a utilização instrumental da linguagem, isso é fundamental. Né? Portanto, o intérprete se arma de todo um aparato metodológico a fim de fundar a sua subjetividade em uma pretensa racionalidade. Né? Isso porque é justamente esse aparato metodológico do positivismo exegético que vai buscar garantir que os direitos individuais, que os direitos do sujeito sejam postos a salvo da arbitrariedade do intérprete. Porque, lembrando, agora na modernidade, nessa relação sujeito-objeto, que nós já elencamos anteriormente na metafísica clássica, onde na metafísica clássica era o objeto que prevalecia, a exterioridade, a substância, a essência, né, o sujeito buscando captar essa essência do objeto. Agora, na modernidade, essa relação se inverte, né, o pêndulo passa para o outro lado. E agora é o sujeito quem tem prevalência que prevalece nessa relação. Nós passamos da exterioridade para a interioridade e é o sujeito quem passa a sujeitar as coisas, né? É o sujeito quem passa a determinar o sentido das coisas. E o que adianta fazer uma revolução, né, como a Revolução Francesa, uma revolução de índole, né, liberal e racional e iluminista, para que o direito que antes era aplicado pelos juízes do antigo regime, né? Notem que não há um concurso para a magistratura no dia posterior à queda da Bastilha, né? Portanto os juízes ainda são os mesmos, mas o que adianta eu fazer toda uma revolução, garantir uma carta de direitos individuais, né? Se o juiz ou o aplicador do direito, ao fim e ao cabo, vai simplesmente decidir conforme ele quer, né? Se ele vai decidir conforme costumes e tradições do antigo regime, se ele vai, com um canetaço, né, tornar absolutamente sem eficácia toda essa revolução, essa transformação social que ocorreu, e jurídica, né, evidentemente. Portanto, aí instaura-se a ideia do juiz boca da lei, bouche de la loi, né, o juiz que nada deve fazer além de aplicar aquilo que a lei diz que deve ser aplicado. Uma noção, né, de que a lei poderia prever todas as hipóteses de aplicação, né, de um determinado problema, o que a gente sabe que não é possível, porque é aquela velha metáfora do mapa, né? Se um mapa cobrisse toda a realidade, já não teríamos mais um mapa, mas a própria realidade, não é mesmo? Então, mas a forma com que a Revolução Francesa visa garantir, os revolucionários franceses, legisladores franceses, enfim, visam garantir que esses novos direitos individuais fiquem a salvo, sejam postos a salvo da arbitrariedade do intérprete, precisamente fundando essa subjetividade em uma racionalidade, né, tornando a linguagem, com o uso instrumental da linguagem, de todo um aparato metodológico, né, para que precisamente a aplicação do direito não seja deturpada.
Nesse período, né, vale lembrar que a crença na vontade geral, que poderia ser expressa através do espírito do legislador, surgindo também, né, durante esse período da Revolução Francesa, depois no século XIX, né, nos anos 1800, a ideia de segurança jurídica tal qual nós a conhecemos hoje, né? Como costumava dizer o saudoso Ovidio Batista, a matriz estadunidense, né, da Common Law procura segurança jurídica na tradição, enquanto nós, da matriz da Civil Law, né, da tradição romano-germânica, buscamos a segurança na lei. E os franceses, então, se agarram à lei, né, o que gera o ápice dessa objetividade legal, né, de forma que a evitar que o intérprete do direito acabe, né, não aplicando a nova legislação. Eles acreditavam nessa época, né, que o texto legal conteria um sentido unívoco, né, a ser reproduzido pelo intérprete, né, cuja função é de assegurar precisamente a subjetividade do texto legal e a precisão dos resultados. A aplicação da lei se dá através de um silogismo lógico-dedutivo, que é um argumento composto de 3 proposições, como nós falamos antes, né, em Aristóteles, que é precisamente quem, já antes iniciado pelo Parmênides, mas é Aristóteles quem de fato desenvolve a lógica num outro nível naquele momento na Grécia Antiga, né? E aqui é interessante a gente lembrar do caso do Ivan Illich, né, que aplicou a lei por silogismo durante toda a sua vida, mas que na hora de morrer, né, o juiz Ivan Illich não queria que fosse aplicado o silogismo para si, né? Não queria morrer. A lei jamais pode abarcar todas as hipóteses fáticas, porque a lei cinge-se a retratar apenas simbolicamente a realidade, né? A linguagem que a constrói não pode alcançar a complexidade fática que existe no real. Bom, aqui a gente vai passar rapidamente para Kant, né? Kant, ele aprofunda esse sujeito da modernidade, que é fundado por Descartes, né? O método de Kant é o transcendental, né? E para Kant também existem 2 mundos, né? O mundo sensível, que é a realidade para mim, e o mundo das coisas em si, independente de mim, né? O mundo fenomênico é uma explicação que eu vou dar no espaço e no tempo de algo quid, incógnito e misterioso, que está sob o tempo e o espaço. Este quid se expande e floresce em diversificações: homem, mulher, céu, terra, arte, história, né? Que são justamente os terminais desse quid, né? E o fenômeno aqui não quer dizer aparência, mas aparição no tempo e espaço. O sujeito teria uma intuição pura do tempo e do espaço, que são a priori dados antes da existência, né? No imperativo categórico de Kant, o sujeito é a medida, faz somente aquilo que tu acha que pode valer para todos. Habermas, por exemplo, sofre uma forte influência kantiana em seu discurso, que privilegia temas universais e não individuais, retomando a ideia do imperativo categórico. Mas o Kant trabalha em cima de uma crítica ao racionalismo, pois quem diz algo para a razão é a própria razão, criando assim uma circularidade, né, que é criticada pelo Kant. E ele renuncia a uma pura problemática do ser, dirá Heidegger, né, ao afirmar que ser não é predicado real, pertencente realmente à coisidade. Com Kant, tem-se que, se antes o conhecimento devia se regular pelos objetos, né, embora a partir do sujeito, agora são os objetos que devem se regular pelo nosso conhecimento. Então aí nós começamos a passar de uma razão aí abre-se a porta para que nós passemos de uma razão para um sujeito que pode facilmente se tornar um sujeito solipsista, arbitrário ou discricionário na atribuição dos sentidos, né? Busca assim Kant estabelecer um conhecimento a priori sobre os objetos que estabeleça algo sobre eles que antes de que nos sejam dados. Kant, assim, mais do que Descartes, enfatiza o sujeito da modernidade. O sujeito em Kant passa a ser o fundamento último da verdade. Em Heidegger, esse transcendental será deslocado justamente para um contexto de significâncias e significados chamado mundo. O mundo enquanto instância e espaço, onde o significado é encontrado e produzido a partir de um a priori compartilhado entre a subjetividade na filosofia hermenêutica de Heidegger, né? E esse a priori compartilhado não é arbitrário e não se encontra à disposição do sujeito. Portanto, vejam essa importante distinção, né?
Um destaque breve também para o romantismo alemão no século XVIII, em que há uma forte oposição ao racionalismo já no romantismo alemão e um mergulho na subjetividade, né, inclusive no campo literário, como nós podemos ver com os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe, né, que é uma narrativa epistolar, né, um romance autonarrativo, em que há precisamente aí já um mergulho na profundidade do sujeito, né, dentro de um aspecto romântico, certo? Bom, também um destaque para o círculo hermenêutico, que é fundado pelo Friedrich Schleiermacher, né, que introduz na hermenêutica, no período da hermenêutica moderna, esse círculo hermenêutico, né, com um fundo metodológico. Né, Schleiermacher acreditava que a partir de um método de interpretação mais seguro, em que a vontade ou o sentido do autor do texto pudesse ser capturada pelo intérprete, a gente poderia fazer emergir então as condições originais de sentido desse texto. E o problema que aqui está posto é precisamente o problema da compreensão, né, não como mera doutrina da arte, né. Então, a partir do romantismo, a hermenêutica assume contornos já mais sofisticados, né, pois se reconhece a unidade interna da compreensão e da interpretação, embora essa pretensão do Schleiermacher, né, a gente saiba que em função da historicidade, da temporalidade do sujeito, né, e da nossa finitude, nós não teríamos como resgatar precisamente os sentidos originais de um texto ou de uma obra de arte, ou enfim, de qualquer coisa, porque esses sentidos eles vão se transformando, né, e aquilo que nós somos hoje, ou que somos agora, já não é o mesmo que nós éramos há 1 minuto atrás, ou 2 minutos atrás, ou 1 segundo atrás, né, de forma que os sentidos também se modificam para nós não temos como congelar os sentidos, certo? Dilthey, né, é um outro teórico importantíssimo que leva adiante o projeto hermenêutico de Schleiermacher, né, e é Dilthey quem foi, com efeito, um dos principais responsáveis pelo processo de emancipação metodológica das ciências do espírito, né, pois é ele quem passa a empregar já no século XIX o termo hermenêutica para designar a exploração e a formação da estrutura metodológica dessas ciências do espírito, que estão baseadas em processo de compreensão, enquanto as ciências naturais estão baseadas em um processo de explicação, né? E as ciências naturais que recebem fundamento filosófico a partir da crítica da razão pura de Kant. Já no final desse período da filosofia da modernidade, nós temos aí Schopenhauer, né, que vê o mundo como vontade de representação, o mundo é minha representação, então aí já um sujeito, né, que já com forte viés subjetivista, né, ou seja, vocês podem perceber como aquilo que é fundado em Descartes como um absoluto da razão começa paulatinamente a passar para um irracionalismo ou uma vontade de poder, que é aquilo que vai chegar com a teoria de Nietzsche, né, para quem fatos não existem, só existem interpretações. Mas como aponta, por exemplo, o professor Lenny Streck, eu só posso ter interpretações porque existem fatos, né? Tem uma figura muito curiosa que vocês podem encontrar na internet, que é a figura do pato coelho, né? Ou seja, é uma figura tão dúbia que você não sabe se está enxergando um pato ou um coelho. Às vezes pode enxergar um pato, às vezes um coelho, mas ninguém ali vai dizer que está enxergando uma formiga ou um elefante, né? Então, por mais que assim às vezes a gente tenha discordâncias relativas e possíveis, né, em determinadas produções de sentido, essas produções de sentido também não estão à nossa disposição e não podem ser determinadas por nós de uma forma absolutamente arbitrária, porque aí nós estamos descambando para um irracionalismo, para um solipsismo, né? A gente tem que partir do pressuposto que estamos compartilhando de uma mesma tradição linguística que nos permite precisamente chegar aos nossos acordos, né? Sem esses acordos a gente seria incapaz de parar num sinal de pare no trânsito, por exemplo, ou de entender que um sinal vermelho na sinaleira significa pare, né? Imagine o que seria a vida se nós não nos pautássemos de acordo com esses acordos prévios, intersubjetivos e compartilhados desse a priori em que nós estamos imersos.
Vale lembrar aqui sobre a história do juiz Asdak, do Círculo Dias-Caucasiano de Bertolt Brecht, né? Em que, com base na vontade, ele faz o que quer, mas evidentemente a gente não precisa recorrer à ficção, infelizmente, né, para ter exemplos disso. Também isso acontece todo dia no Brasil. Muito porque algumas pessoas ainda estão presas nesse imaginário, né, de que eu posso dar as palavras e as coisas no sentido, o nome que eu quero e as palavras no sentido que eu quero, como se eu fosse um dono dos sentidos, né? Agora, um exemplo muito bom também que é utilizado nas classes do professor Lênio, por que essa mesma pessoa não chega num açougue e aponta para uma picanha e diz que quer esse pedaço de vazio, né? Por quê? Porque essa pessoa será taxada como louca e há um acordo linguístico dentro de um açougue em que essa pessoa não se sente autorizada a dar às coisas o nome que ela bem entender. Agora, por que essa mesma pessoa, se for imiscuída numa posição de juiz, né, com uma caneta na mão, ou enfim, de alguma outra profissão também jurídica, ou até mesmo um professor, sente-se autorizado então a decidir as coisas como bem entender, né, apesar das respostas que já estão previstas na estrutura da legislação, do direito e da Constituição, que nada mais são do que esses acordos prévios que nós temos, né, e que regulam a nossa convivência social. Essa é uma questão importante e que precisa ser bastante debatida e estudada no direito, porque é justamente a democracia, ela está fundada dentro de uma noção de intersubjetividade, sem a qual a democracia não se faz possível. Bom, a transição então para essa filosofia dos anos 20, no século 20, né, ela se dá também em meio a uma crise de justificação do conhecimento, né, em face dessa ameaça irracionalista que está posta no campo do saber. Né? Então se desenvolvem duas principais correntes nesse período, uma que vai em direção à lógica e à linguagem gramatical, daí a escola de Viena, né, e outra que não aceita as posturas cientificistas ou puramente lógicas, né, com especial destaque para a fenomenologia do Husserl, né, que vai justamente ensejar o desenvolvimento da filosofia hermenêutica de Heidegger. Uma palavra sobre Kelsen, né, a falência dos modelos sintáticos semânticos de interpretação da codificação, que nós vimos anteriormente no positivismo exegético, leva a uma necessidade de superá-los, né, e essa necessidade faz com que o Kelsen, influenciado pelo neocantismo e pelo neopositivismo lógico, em A Teoria Pura do Direito, reconheça a pluralidade de significações da palavra e a impossibilidade para ele né, que ele reconhece, né, de se atingir um sentido unívoco da norma. Então, é por isso que o Kelsen, né, para estabelecer a ciência do direito dele, ele estabelece que essa ciência deverá operar a partir de uma metalinguagem, né, em sua pretensão de pureza. Kelsen, portanto, entendendo ser incontrolável precisamente essa subjetividade do intérprete no processo hermenêutico, ele se dedica à elaboração de uma teoria pura do direito, mas é a teoria que é pura, não o direito que é puro, né? Relegando a aplicação do direito ao campo de uma mera política. Ou seja, Kelsen no fundo não acreditava na possibilidade de que fosse dada uma resposta correta sempre e em todos os casos. Né? Para ele, o ato de decisão é um ato de vontade. Esta concepção positivista, chamada positivismo normativista de Hans Kelsen, que difere em absoluto do positivismo exegético, ainda encontra um amparo no imaginário jurídico contemporâneo, né? Segundo o qual a aplicação ocorre em um momento separado e posterior ao da interpretação. Agora, tudo isso, pessoal, para dizer que a filosofia hermenêutica filosófica, né, filosofia hermenêutica heideggeriana e hermenêutica filosófica de matriz gadameriana, retiram-nos de um lado da ingenuidade objetivista, que acredita no sentido inato das normas jurídicas, que deve ser revelado pelo intérprete, ao mesmo tempo propicia, por outro lado, né, um enfrentamento adequado da cegueira da vontade, que vê a interpretação jurídica apenas como resultado de um ato volitivo do agente jurídico. Entre esses dois extremos, o objetivismo próprio de uma metafísica clássica e um subjetivismo próprio já de uma metafísica moderna, especialmente no final desse paradigma da modernidade, a hermenêutica possibilita o desenvolvimento de um caminho do meio. A fenomenologia hermenêutica heideggeriana nos permite construir as condições para desenraizarmos aquilo que tendencialmente encobrimos, né? Portanto, a grande revolução na filosofia no século XX se dá precisamente quando nós chegamos aí em Heidegger e há uma inversão
daquilo que vinha sendo trabalhado nos tempos primordiais pelos gregos e posteriormente na modernidade, em direção a um paradigma da intersubjetividade, com a superação do esquema sujeito-objeto, né? E especialmente com a desconstrução, que nós já falamos antes da ontologia da metafísica, né? E a reaproximação da filosofia da vida, repondo a questão da existência e adentrando na intimidade do cotidiano, que é o mundo da vida. Essa redenção da particularidade, conforme explica o filósofo Ernildo Stein, não poderia vir das teorias objetivadoras da consciência, da dominação que a razão exercia sobre o particular concreto, ou da racionalidade abstrata, e tampouco encontrava eco na tradição metafísica. A hermenêutica, portanto, é marcada pela finitude da nossa experiência histórica. E a filosofia hermenêutica do Heidegger e a sua importação para o campo do direito é feita de uma forma magistral pelo professor Lenin Streck, a partir da crítica hermenêutica do direito, e a partir dos dois postulados fundamentais, da diferença ontológica e do círculo hermenêutico, que originalmente havia sido desenvolvido pelo Schleiermacher, mas que é depois retrabalhado pelo Heidegger na sua filosofia hermenêutica. Bom, essa aula encerramos por aqui e nós ficamos devendo para vocês, então, uma aula só sobre a filosofia hermenêutica e a evolução da teoria do direito a partir daí até os dias atuais, certo? Muito obrigado por nos acompanharem até o final desta aula. É uma satisfação mais uma vez ter me dirigido a vocês e fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail, que vai ser informado para vocês também aí no curso, para eventuais dúvidas e questionamentos, um até breve e fiquem firmes durante esse período de quarentena, que é fundamental, como eu disse lá no início da nossa aula, para que a gente possa superar esse período tão duro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!